Queria colocar para vocês também com relação aos quinquênios, Graça. Com relação aos quinquênios, como vocês sabem, nós descongelamos cerca de 220 processos lá em 2010. Parte desses processos gerou precatório, parte ainda está para ser implantado e gerar precatório. Outra parte gerou folha suplementar, que foi feito o acordo ano passado e esse pessoal já recebeu essa diferença da folha suplementar. Mas tem muitos processos que ainda estão na justiça, inclusive o meu e de Paulo, que alguns juízes, certo, dá indeferido em primeiro grau, mas que congelou e o outro não. E tem um aí que é briga mesmo de família por causa desse quinquênio. Ele acha que a culpa é do irmão, não é da justiça. E eu explico a ele, olha, não é do seu irmão, não fique com raiva dele porque ele está descongelado, não. Foi a justiça que cometeu essa injustiça de indeferir o seu e indeferir o dele. E aí, nessa uniformização, chegando agora o nosso advogado, o Dr. Ricardo, que também vai finalizar falando dos quinquênios também. E aí, nessa pedido de uniformização, que eu participei, viu? Eu participei de 20 sessões. Levamos mais de 2 anos e meio para poder esse processo ir para a pauta. 20 sessões eu estive lá, eu e o Dr. Ricardo, que fez defesa oral junto com o Dr. Valberto, desse processo. E depois de 20 sessões ele entra em pauta, mas chega na publicação cheio de dúvidas. Por quê? Quando eles descongelaram o processo de um grupo que era liderado por Calbi, que eu acho que vocês se lembram, na PDPrev, eles descongelaram os quinquênios com 77%. 18 pessoas. No grupo, na mesma PDPrev de Marise, com 24 pessoas, eles botaram 17%. Olha que loucura, olha que injustiça. Um 77 e o outro 17. E aí, essa súmula foi questionada pelo escritório dos Mozalas, porque não aceita, nem é aceitável uma injustiça dessa. Inclusive, isso é motivo do sindicato estar mentindo por aí nas residências e nas reuniões dele, dizendo que os quinquênios não saíram ainda por causa da Serder. Pelo contrário, só está saindo por causa da Serder. E não tem vigorado na mesma escala que a gente queria, por causa da justiça, que está cometendo uma injustiça. Enquanto a direção do sindicato recebe 77%, eles estão querendo que a gente receba 17%. Por isso que os Mozalas questionaram e está entrando em pauta de novo esse processo da súmula dos quinquênios, para exatamente dirimir essa dúvida. É 17, é 35 ou é 77? Então, isso está sendo dirimido, mas isso não quer dizer que os processos não andem. Eles estão andando e está se dirimindo essa questão. Para quê? Porque todos os processos hoje, quando chegam em primeiro grau, eles estão sendo indeferidos. Os juízes não observaram ainda a súmula, que a gente tem direito. Mas no segundo grau, os embargadores já sabem da súmula e estão aplicando a súmula, por isso que eles não estão indeferindo. E quando desce para primeiro grau, os juízes de primeiro grau estão cometendo uma outra injustiça que eu vou colocar para vocês agora. Um dos processos que está andando, e tem andado vários processos de quinquênios, está na PDPrev. Esse processo chegou na PDPrev com 4 pessoas. Um de uma Secretaria de Infraestrutura e 3 do DR. Entre eles está Francisco das Chagas Santos e Maria do Desterro, lá de Patos. Veja só o que eles cometeram na PDPrev.
O juiz mandou que fizesse o precatório, o cálculo do precatório dos quinquênios. E não mandou descongelar os quinquênios. Qualquer menino de 10 anos sabe disso. Eu só posso gerar um precatório se eu descongelar os quinquênios. O juiz fez essa coisa estúpida de mandar calcular o precatório sem descongelar os quinquênios. A PBPrev, por ela só, descongelou esses quinquênios. Essas duas pessoas, por coincidência, têm 4 quinquênios. O que eles fizeram? Eles calcularam esses 4 quinquênios na base de 5%. 4 vezes 5, 20. Eles botaram esses 20% em cima do quinquênio e não em cima dos vencimentos. O Francisco das Chagas Santos teve um reajuste de R$60. Pasme. R$60. Maria do Desterro teve um reajuste de R$124. Agora o mais grave, se Chagas teve um reajuste de R$60, o precatório dele deu R$92 mil. Como pode? Quer dizer, os juízes de primeiro grau ainda não se antenaram com a súmula dos quinquênios. E a gente não perdeu esses quinquênios porque a gente descobriu em uma dessas reuniões, porque o desembargador Márcio Murilo fez a defesa que já estava prescrito os quinquênios do DR. O que dizia doutor Manel aqui, ele indeferia todos, dizendo que a gente estava prescrito, que a gente tinha 5 anos após 2013 para reclamar. E nós descobrimos, né, doutor Ricardo, uma súmula dos quinquênios lá no Supremo Tribunal Federal, a súmula 85, que dizia que uma gratificação que você recebe sucessivamente nunca prescreve. Então não estava prescrito nenhum quinquênio no Brasil. E essa súmula vem da onde? De uma ação no Rio Grande do Sul. E essa ação é vinculante, então todos os outros processos se vinculam a ela. Então, por causa dessa súmula 85, hoje ainda a gente está podendo reclamar esses processos, certo? Do quinquênio do DR. Então, isso está continuando esse processo. Nós temos, parece, uns 5 ou 6 processos em andamento, já com cumprimento de sentença, como esse do Chagas, certo? E nós estamos vendo com o Dr. Valberto, inclusive conversamos com ele essa semana, para que nesse novo julgamento da súmula seja esclarecido de uma vez por todas, para parar que esse juiz de primeiro grau esteja indeferido. Porque quando eles indeferem, aí tem que recorrer para segundo grau, e aí demora muito tempo. E a gente sabe que muitos companheiros nossos, né, já estão com a idade avançada. A gente não tem mais muito tempo para esperar. Então, os quinquênios estão nesse ponto aí. Nós estamos, inclusive, dando entrada com algumas pessoas que ainda não foram descongeladas. Estão dando entrada, inclusive, em outro processo, alguns que foram indeferidos e arquivados com o doutor Ricardo, aqui através do advogado da associação, certo? Para que a gente possa renovar esses processos de alguns que não estão andando. Então a gente está renovando esse processo já com o doutor Ricardo também. É isso aí, certo? Então, nesse momento, os quinquênios estão nessa posição. Doutor Ricardo, se quiser falar alguma coisa sobre isso aí, dá uma posição já com os processos que você tem encaminhado. Bom dia, pessoal, tudo em ordem? Bom, muito objetiva para a gente não ficar com muita informação. Essa questão dos quinquênios é como a gente já vem batendo aí. O que é interessante para advogado e para servidor de forma geral? É que se tem uma decisão favorável, o advogado não está gerando uma expectativa no cliente e nem o cliente está com essa discussão. É devido? Não é? O que é que justifica hoje a metade do pessoal do DR receber o quinquênio e a metade não? E veja, é o mesmo órgão. Às vezes tem gente, colega de sala, contador, um recebe e outro não recebe. O que é que justifica isso? Entendeu? É uma discussão muito grande,
você vê a quantidade de interpretações que a justiça dá em determinadas ações. Para um é o replicão, para outro é o repliquinho, para outro é a soma dos quinquênios, para outro é de acordo com a quantidade de quinquênio que tem, entendeu? Para alguns, aí descongela, o retroativo é um valor cheio, aí quando vai descongelar o quinquênio é um valor pequeno, aí em vez de descongelar na cabeça, descongela só o quinquênio, entendeu? Não era para ser dessa forma, era para ser uma coisa uniformizada. E é isso que a gente vem batendo também. Agora, pela quantidade de processos que se tem, a gente está tentando conseguir construir uma jurisprudência nesse sentido. E aqui é como a Assis também falou, o tribunal não observou essa questão da súmula 85 do STJ. Ela diz o quê? Que nas prestações de trato sucessivo, esses valores só prescrevem aqueles que passaram mais de 5 anos. Um exemplo, se eu estou com o quinquênio hoje meu congelado, eu posso pleitear desde quando ele foi congelado, desde 2008? Não, não posso. Mas eu posso pleitear de 2023, aí interrompe a prescrição e 5 anos para trás. É assim que funciona para município, estado ou união. É o prazo prescricional que é dado para essas ações contra o estado. Quando eu digo estado, é município, estado e união. Tá certo? Então a gente está construindo isso. A gente ingressou com algumas ações, novamente, o pessoal que ou eventualmente foi indeferido, ou eventualmente não deu entrada na época. E para vocês terem ideia, os quinquênios hoje não é só dos servidores do DR. Existe uma gama imensa de servidores que são aposentados de outros órgãos e que não recebem os quinquênios. Nem recebe quinquênio, nem foi descongelado, entendeu? Nem ingressou com ação na justiça. Então existe uma gama muito grande, só que é preciso o quê? A gente uniformizar essas decisões para a partir de então a gente perseguir o direito desses servidores também. E a gente está construindo isso agora, através de embarque de declaração, a gente discute a questão de omissão, obscuridade ou contradição. A gente ataca as decisões do TJ daqui. Existe essa súmula que a gente pediu lá, que é um incidente de uniformização, que a gente solicitou isso, para vocês terem ideia. Dentro dessa súmula tem 6 enunciados que foram construídos. Alguns de forma, a gente entende, que contrário à legislação, até inconstitucionais em alguns pontos. Outros, tudo bem, a gente até compreende que são passíveis, mas são objeto de discussão. A justiça, dessa forma, o direito, ele é muito subjetivo, ele não é uma ciência exata. Ele vai de acordo com a interpretação de cada magistrado. Hoje são 4 varas de fazenda, até o ano passado eram 6. Aí 2 foram extintas e foram transformadas em juizados especiais fazendários, que é para tentar dar um ritmo mais sério às ações. E elas têm um teto também. Elas vão ter um teto, digamos, ações até 80 salários mínimos vão ser juizados. Acima disso, vão ser varas fazendárias. As varas de fazenda estão abarrotadas de processo. Abarrotadas. Falta servidor, falta juiz para administrar isso. E o tempo vai contra a gente, infelizmente. Vai contra o servidor. Mas a gente está tentando se antecipar em alguns prazos, se antecipar em algumas decisões, para ver se os processos realmente eles tomam uma forma mais séria e se a gente consegue essas decisões de forma mais rápida também. Então, assim, peço a vocês um pouquinho de paciência. A gente não tem agido com desídia, nem com inércia nessas demandas de vocês. A CIS aqui tem sempre sido diligente e muitas das vezes acompanha a gente nas diligências, acompanha as decisões judiciais, às vezes está sabendo até mais do que eu, em alguns casos, algumas interpretações, né? E a gente tem acompanhado isso. Um exemplo desse é o que ele citou aqui para vocês, essa questão da PP-Prévio. Como é que você roda um retroativo de R$90 mil e na cabeça, na hora de descongela R$20? 60, né? Aí você pega R$60, aí você multiplica aí 60, que são os meses, né, dos 5 anos para trás, vezes R$60 dá quanto? Aí chega a R$90. Que cálculo é esse que foi feito? Como é que chegou esse cálculo? Como é que se cria um precatório nesse valor e não se descongela o quinquênio? Então você vê a discussão que é, dentre várias outras discussões que a gente está identificando, vendo questões de pagamento de imposto de renda que está sendo feita maior, pagamento de PP-Prévio que está sendo feita maior dos precatórios que vocês estão recebendo, porque alguns já receberam. Tudo isso a gente está analisando, só que a gente tem que fazer a coisa muito bem feita. Pronto, alguma pergunta mais sobre quinquênio, que aí a gente passaria aqui para precatório, que aí o doutor Ricardo também vai falar um pouco. Pois não? Ricardo. Paulo, fica aqui, Paulo,
me retirar, porque tem uns compromissos lá no DE e estão necessitando lá de mim. Eu vou me retirar. Muito obrigado pela presença de vocês. Assim, continua aí com a Assembleia. Eu vou ter que me retirar. Obrigado, Paulo, pela presença. A gente continua aqui, certo? Mas você sempre presente em todas as lutas nossas aqui. Como nosso eterno presidente, né? Pois não. Como eu saber que o meu sangue está parado, está congelado, prescreveu, tu dá a entrada do. Você pode vir na próxima semana, a partir de segunda-feira, você pode vir aqui, certo? Que aí Pedro olha seu processo e vê se ele está caminhando ou não. Você tem uma ideia? O meu estava parado até a semana atrasada, desde 2021, estava parado. Agora ele se movimentou, foi para segundo grau. Aí a gente está esperando, e assim tem muitos que estão observando, porque esses quinquênios, até mesmo de casa, a pessoa pode olhar. Se tiver uma pessoa que sabe entrar na internet lá, entra no site do tribunal, bota o CPF e consegue ver esses processos. Mas aqueles que não conseguirem, podem vir aqui ou telefonar, ou passar um zap, que a gente vê aqui o processo e manda dizer em que ponto está, tá certo, Marcelinho?